Está começando agora mais uma live da jornada de inteligência emocional. Começou na segunda-feira, hoje já é quarta, e essa jornada vai até amanhã. Enquanto o Instagram vai convidando as pessoas, eu vou aguardando aqui as pessoas chegarem, eu vou fazendo um breve resumo. No primeiro dia dessa história aí da jornada de inteligência emocional, eu falei acerca do quão é importante a gente ter essa percepção. Falei também sobre os poderes incríveis que toda pessoa tem. E parece, quando a gente ouve falar dos poderes, parece um pouco óbvio, né? Mas se a gente realmente prestasse atenção nos poderes que a gente sofreria muito menos. Então não é óbvio. E eu vim falar para você hoje sobre uma outra parte da inteligência emocional, a gente tomar a rédea da nossa vida. Boa tarde, Keila. Boa tarde, Bessie. Maria Silvana tá sempre por aí também, que legal. E aí, gente, tomar a rédea é a gente tomar o controle. E aí, às vezes as pessoas confundem um pouco, né, essa questão do controle, porque existe um jargão, existe uma frase feita que as pessoas reverberam essa frase, que é: Deus está no controle. Eu gosto de dizer que Deus nunca perde o controle. E essa frase, Deus está no controle, a gente precisa questionar. Ah, minha amiga querida Bel, ai que saudade, amiga, de você. A gente precisa muito questionar essa frase. A gente repete muito, e aí quando eu falo a gente, porque quantas vezes eu repeti essa frase, mas não pensei sobre ela. Até porque toda questão relacionada à espiritualidade, eu sempre tive muito temor e tremor. Então, em nenhum momento eu questionei o fato de Deus estar no controle. Eu sou apaixonada pelo Senhor e Deus é soberano, Deus está, Ele tem o controle de todas as coisas. Porém, eu gostaria, né, de convidar você a pensar nessa frase. Porque, na verdade, gente, Deus, e o Paulo Vieira fala muito isso, né? Deus controla o vento, Deus controla o mar, Deus controla as ondas. Agora, o leme ali do barco, não é Ele que controla. Deus nos fortalece, Deus nos inspira, Deus nos dá força, Deus nos preenche, nos dá alegria, mas Ele não controla o nosso barco. Porque senão a gente não teria liberdade. E aí, quando eu paro para pensar sobre isso, eu queria te fazer refletir sobre isso. Se você não concorda comigo, coloca aqui, escreve aqui para mim. Quando eu paro para pensar sobre isso, eu vou entendendo que o fato do controle do barco, não do vento nem do mar, mas o controle do barco está na minha mão, faz com que eu tenha o controle. E na verdade a gente tem o controle. Né, Maria? Que bom. A Kemi, minha florzinha, que saudade de você, tudo bem? E aí a gente começa a pensar e refletir sobre esse assunto, porque não é tirar Deus do trono. E não é mesmo. E na verdade, não é tirar Deus do trono, é colocar a gente na responsabilidade. Sabe?
A Kemi, tô com muita saudade, querida, de você. Tô joia. Me dê notícias, viu? Vamos fazer uma live juntas? Nessa época que todo mundo tá fazendo live, a gente faz muitas lives. Vamos bater um papo sobre inteligência emocional? O que você acha? E aí, gente, sobre essa questão do controle, eu acho que vale uma reflexão, porque quantas vezes a gente acaba deixando nas mãos de Deus o controle daquilo que a gente deveria tomar decisões, sabe? Quantas vezes? Muitas vezes. E principalmente se a gente tiver relacionamento religioso, aí a gente vai estar sempre pensando nisso. Mas o meu convite aqui não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver nem com a espiritualidade. Tem a ver com autorresponsabilidade. O quanto a gente precisa observar o que de fato está no nosso controle. A história que nós estamos vivendo hoje. Coronavírus, quarentena, isolamento social, tem gente perdendo empregos, tem gente deixando de vender. Nós estamos à beira do caos no Brasil. Ok. Nós podemos lutar contra o corona? Não. A gente pode fazer a nossa parte, né? A gente pode fazer a nossa parte do cuidado, do se isolar. A gente pode fazer obedecer o que as autoridades estão falando. Essa é a nossa, é aquilo que a gente não controla. Porém, o que a gente controla? A gente controla como a gente vai se sentir nesse período. A gente controla o que a gente vai fazer no período de escassez. Isso a gente controla. Isso faz parte do nosso controle. Não é do controle de Deus. Deus, ele é soberano. Keila, concordo. Deus está acima de tudo e de todos. Ele é a nossa fortaleza. Ele nos fortalece quando a gente está... É em Deus que a gente precisa buscar o vigor. Mas a ação Deus não vai fazer. Eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar. Tem um exemplo muito fácil de entender, que é o exemplo da atividade física. As pessoas que falam Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, elas dão uma informação. Eu não estou falando da questão do sentir, eu estou falando da questão racional, porque o nosso cérebro, estou falando aqui de inteligência emocional, o nosso cérebro, ele é literal. E aí quando a gente repete muito isso assim, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, a gente está dizendo, o nosso cérebro literal, né? Ele está falando assim, não precisa fazer nada, Deus está fazendo tudo. E Deus está fazendo tudo. Só que tem coisa que Deus não vai fazer. Não é porque ele é mau, não, é porque ele deixou para nós. Se Deus trouxe a gente para a terra, ele deu esse poder a nós aqui. Ele precisa de nós aqui para determinadas coisas acontecerem. E Deus pode soprar a gente e fazer, eu creio. Eu vivi milagres belíssimos, profundos. Eu vivi, eu creio. Só que eu estou dizendo que quanto mais a gente fala que Deus está no controle, o nosso cérebro racional, ele vai relaxar e dizer assim, se Deus está no controle, eu não preciso fazer nada. Então o exemplo que eu gosto de dar é esse exemplo da atividade física, que Deus está no controle. Deus está lá no alto soberano trono, ele não perde controle de nada, ele sabe de tudo que acontece na minha vida, mesmo eu sendo um ser desse tamaniquinho, que não dá nem para medir, a comparar o tamanho do universo. Deus não vai sair do trono dele e fazer caminhada para mim, para que eu emagreça. Aí deu para entender, né? E Deus não vai. Deus pode me fortalecer, Deus pode me inspirar, Deus pode soprar os meus ouvidos palavras de sabedoria. Mas ele não vai fazer atividade física para mim. E esse exemplo a gente pode colocar para tantas outras coisas. Aí é a hora que a gente para e aí troca a nossa palavra. Deus está no controle de tudo. Então a gente troca para Deus não perde o controle, nunca. Ele não dorme nem cochila, a palavra de Deus fala isso. Porque aí eu vou estar dando uma frase para o meu cérebro racional
o meu cérebro literal. Eu falo que o nosso cérebro é bobinho, porque tudo que a gente fala, ele acredita. Eu trago uma frase e eu falo pro cérebro racional assim: Deus não perde o controle de nada. Aí o cérebro racional, ele gera informação que joga pro meu sentimento assim: ufa, Deus não perde o controle de nada. Eu não preciso esmorecer. Deus não perdeu o controle. Deus tá vendo o que tá acontecendo. Ok? À medida que se eu ficar usando, Deus tá no controle, Deus tá no controle, Deus tá no controle, Deus tá no controle. Meu cérebro entende assim, se Deus tá no controle, eu não preciso fazer nada de diferente. Eu não preciso reagir diante da crise que está instalada, porque Deus está no controle. Então, a minha proposta hoje, aqui nessa live, é te perguntar, me questionar também, quais as áreas da minha vida que eu preciso tomar a rédea, tomar o controle, tomar atitudes para melhorar. Responde para você. Eu tô pensando nas minhas também. Tem uma área da minha vida que eu preciso, a partir de hoje, tomar uma atitude. Eu tenho 2 cursos para assistir, que eu deixei eles de lado. Agora eu falando com vocês aqui, me lembrei disso. Eu preciso retomar. E eu deixei de lado porque eu não tinha tempo. Agora eu tenho tempo. Então é isso. O que na sua vida hoje, em qualquer área, seja na área emocional, seja na área financeira. Ah, Karine, aí eu vou abrir o parênteses aqui da área financeira. Poxa, Karine, mas eu tô sem receber. Ok. E o que que você vai fazer? Como que você vai fazer com a sua forma de gastar? Como é que vai fazer a partir de agora? Deus vai te inspirar, não tenho dúvida, porque Ele não perde o controle de nada. Mas a ação, ela precisa vir de você. Se Deus não quisesse que a gente fizesse a nossa parte na história, em vários lugares na Bíblia, tem exemplos disso, mas eu queria trazer aqui a memória aquela pedra, quando Lázaro está morto, há 4 dias. É Jesus, né, nesse momento. Jesus fica sabendo que Lázaro morreu, manda um recado para as irmãs de Lázaro assim, peraí que eu tô chegando. Jesus chega 4 dias depois. Por quê? Ah, gente, isso é lindo. Por que que Jesus chega 4 dias depois? Uma irmã vira para ele e fala assim, mas já? Agora? Meu irmão tá morto há 4 dias, o senhor aparece aqui agora? E a outra irmã vira para ele e fala assim, ah, Senhor, se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus vai, e eles vão lá, para frente do túmulo. E quando chega na frente do túmulo, primeiro Jesus dá uma ordem. Lázaro. Jesus podia, gente, ter soprado aquela pedra. Jesus podia ter feito desaparecer com um toque. Mas Jesus dá uma outra ordem para aquelas pessoas que estavam ali. Retira a pedra. Porque Jesus já tinha chamado lá o morto. O morto fez a parte dele, que foi levantar. E Jesus fala com as pessoas que estão lá de fora, retira a pedra. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi que as circunstâncias, ela pode parecer que não tem jeito, mas vai ter sempre algo que eu vou estar apta a fazer. A gente só precisa entender o que é, só isso. Deixa eu ler o comentário que a Keila colocou aqui. Temos que saber controlar nossas emoções, fazer nossa parte como seres humanos. Saber pensar, sentir, agir, falar. Que orgulho que eu tô, Keila, de você. Coisas agradáveis em um momento tão difícil que estamos enfrentando. É isso. É isso. Olha que lindo aí, Keila, a inspiração que Deus te deu. Se a gente acha que não dá pra fazer nada,
a gente ainda pode fazer coisas agradáveis em um momento tão difícil que estamos enfrentando. É o retirar a pedra, é o fazer algo e aquilo que cabe a nós. Porque se a gente tem coisa que a gente esperar, Deus não vai fazer. Deus vai ficar lindamente olhando para nós lá do trono, dizendo assim, hello, essa parte é com você. Eu já fiz a minha. É isso, gente. Deixa eu ver que horas são. Ai, que bom. Tô conseguindo manter curtinhas as lives, 16 minutos. E se você acha que isso que eu falei vai fazer sentido para alguém, manda aí no aviãozinho para alguém. Pode ser que faça sentido para alguém, pode ser que alguém esteja esperando ouvir isso. Tem tanta gente desesperançosa. E eu digo assim, que se a gente tiver um pouquinho de inteligência emocional, nós vamos passar pela crise com o pé nas costas, como diria minha avó. A gente, na hora que perceber, passou. Keila, quero lives de 1 hora. Vou pensar nisso, Keila. Vou pensar nisso para a próxima semana. Lives de 1 hora. Tem muita coisa, gente, que a gente pode... Eu tenho muito conteúdo que a gente pode falar. Eu tô me fixando em fazer pequenininha, porque como tem muita gente fazendo lives, as pessoas estão cansadas já, né? De tanta informação, de tanta coisa. Por isso que eu tô fazendo curtinha. Priscila, querida, beijo! E aí eu tô fazendo curtinha. Eu tô fazendo curtinha pra gente poder... pra gente poder disseminar, pra gente poder mandar pras pessoas. Aí os vídeos ficam curtinhos, as pessoas podem assistir depois. Então é isso que eu vim falar aqui pra você, que a inteligência emocional pode mudar tudo. Deus não perde o controle de nada. E Ele entregou nas nossas mãos o controle no dia que Ele nos deu lá o livre-arbítrio, lá no nosso pai Adão. Lá Ele entregou, Ele falou assim que você sabe o que você quer fazer da sua vida? Toma aqui. A gente submeter isso à vontade dEle é uma outra circunstância. Mas a ação tá aqui, ó. A gente precisa fazer. E eu preciso perguntar pra mim, o que eu posso fazer que está nas minhas mãos para ser feita e eu tô esperando Deus vir lá do trono dele vir fazer coisas que ele já designou pra mim. Aí quando a gente pensa isso, o cérebro vai começar a trabalhar. Como eu falei pra vocês, eu tô falando aqui e me lembrei de 2 coisas que eu tenho que fazer. O Espírito Santo, ele dá um insight. A gente só precisa fazer. Ó, beijo grande. Amanhã tem a última live da série Inteligência Emocional e eu vou pensar em algo para a próxima semana. Eu gosto desse horário aqui. Tá bom, Keila? Keila, eu tô muito orgulhosa de você porque você tá aí firme e você tem dado feedbacks muito legais. Parabéns, viu, querida? Eu sou uma pessoa que acredito muito nas coisas positivas que há nesse mundão. Depende da ação de cada um de nós. Nós somos os controladores e saber colaborar pro bem, sabemos. Eu posso fazer muitas coisas. Nós podemos, querida. Fiquem com Deus. Até amanhã. E vai repetindo para você a frase mais forte do meu coração de hoje, que acalma a nossa alma. É: Deus não perde o controle de nada. A gente pode aprender em meio aí ao sofrimento, ao desespero, tá bom? Beijo, fica com Deus.